O toque da campaña naquela noite fria não foi som qualquer. Era tarde, quase a hora em que Miguel já se preparava para descansar, mas algo na insistência do toque fez com que se levantasse de imediato. Ao espreitar pela câmara de segurança, reconheceu a figura de Carlos, parado à porta, como mais pesado do que de costume. Abriu o portal pelo telemóvel e esperou. Os passos de Carlos ecoaram no quintal, até que ele surgiu na zona da piscina, onde Miguel tinha estado a relaxar depois de dia longo de cervico. O olhar de Carlos não trazia a habitual energia ou entusiasmo para apresentar mais plano mirabolante. Desta vez havia silêncio tenso entre eles. Miguel, como que ele, com a voz baixa, correu tudo mal. Miguel franziu o sobrolo, aproximando-se devagar. O investimento? Perguntou, já imaginando a resposta. Carlos assentiu, respirando fundo. Perdi tudo, e para piorar fiquei sem onde ficar. Não queria vir incomodar-te, mas não tenho para onde ir. A confissão ficou no ar, mais pesada do que o frio da noite. Miguel conhecia Carlos há anos. Sabia que ele sempre se levantava depois das quedas. Mas ali, à sua frente, via o diferente abatido sem as palavras rápidas e a confiança habitual. Sem pensar muito, Miguel deu-lhe toque no ombro. Anda cá, disse puxando-o para abraço firme. Carlos respirou fundo, como se estivesse a segurar muito mais do que queria mostrar. Miguel sentiu o peso daquele momento e percebeu que o amigo precisava, acima de tudo, de lugar seguro. Podes ficar aqui o tempo que precisares, continuou Miguel. Não tens de passar por isto sozinho. Carlos levantou o olhar e havia brilho tímido de alívio nos seus olhos. Miguel, para quebrar a tensão, tentou puxar o ambiente para algo mais leve. Vai buscar casaco e senta-te comigo lá fora. O aquecedor da piscina está ligado, está agradável. Poucos minutos depois, Carlos voltou com uma manta sobre os ombros. Sentou-se na cadeira ao lado de Miguel e por momento ficaram em silêncio, apenas a ouvir o som da água e do vento leve. Miguel serviu-lhe chá quente que tinha preparado enquanto esperava. Obrigado, disse Carlos, segurando a caneca com as duas mãos. Não é fácil para mim admitir que falhei outra vez. Carlos, todos falamos, respondeu Miguel. O que importa é o que fazemos a seguir. E neste momento o que tens de fazer é descansar e recuperar forças. Carlos assentiu bebendo gole. O calor do chá parecia devolver-lhe pouco de cor ao rosto. Aos poucos, começaram a falar de coisas simples. Histórias antigas, memórias de viagens, momentos engraçados que partilharam no passado. Não havia pressa, não havia julgamentos, apenas a certeza de que, pelo menos naquela noite, Carlos não estava sozinho. Quando o frio começou a apertar mais, Miguel levantou-se e colocou uma manta extra sobre os ombros do amigo. Vais ficar bem, disse num tom calmo mas seguro. Carlos olhou para ele e sorriu pela primeira vez naquela noite. Sorriso pequeno mas verdadeiro. E, nesse momento, Miguel percebeu que, apesar de todos os erros e quedas, havia sempre espaço para recomeçar. E, às vezes, tudo começava como simples gesto de apoio. Na manhã seguinte, Miguel acordou mais cedo do que o habitual. O silêncio na casa fazia-lhe estranhar que Carlos ainda não tivesse saído do quarto de hóspedes. Preparou café e torradas, tentando criar ambiente leve para quando o amigo aparecesse. Pouco depois, ouviu passos lentos no corredor. Carlos surgiu à porta da cozinha, com o cabelo desalinhado e olhar de que ainda carregava o peso da noite anterior. Miguel sorriu de forma discreta. Senta-te. O café está pronto, disse empurrando uma chávena na direção dele. Carlos agradeceu com aceno tímido. Ficaram alguns segundos em silêncio, até que Miguel decidiu quebrá-lo. Olha, ontem não quis insistir, mas queres contar-me o que aconteceu exatamente? Carlos suspirou puxando a chávena. Achei que podia controlar o investimento. Era projeto arriscado, mas parecia promissor. Só que em poucos dias tudo desabou. E eu não queria pedir ajuda, mas percebi que estava sozinho. Miguel apoiou o cotovelo na mesa, olhando-o diretamente. Ninguém devia passar por isso sozinho. E, sinceramente, estou contente que tenhas vindo aqui. Carlos desviou o olhar, mas Miguel percebeu pequeno sorriso. Para aliviar o clima, sugeriu. Precisas de distrair a cabeça. Hoje vou ter treino no quartel, nada muito pesado. Se quiseres, podes vir comigo conhecer o pessoal. Carlos riu-se, como se a ideia fosse demasiado fora da rotina dele. E tu achas que vou aguentar o ritmo de treino de polícia? Não é obrigatório participar, respondeu Miguel, rindo também.
Mas se quiseres tentar, prometo que não te deixo ficar para trás. A proposta acabou por arrancar de Carlos olhar mais animado. Concordou-em ar e assim, algumas horas depois, estávamos a caminho do quartel. No carro, o ambiente começou a mudar. Miguel contava histórias engraçadas de situações no trabalho, e Carlos respondia com piadas, como nos velhos tempos. Ao chegarem, Miguel apresentou a os colegas que o receberão com simpatia. Alguns lhe ofereceram dicas para acompanhar o aquecimento. No início, Carlos parecia inseguro, mas Miguel mantinha-se perto, corrigindo-lhe a postura, dando-lhe toques no ombro para encorajar. Isso mesmo, boa, dizia Miguel sempre com sorriso. Esses pequenos gestos de incentivo começaram a quebrar a tensão entre os dois. Carlos, a cada exercício concluído, ganhava mais confiança. Ao final do treino, embora exausto, parecia mais leve. Não sabia que podia sentir-me tão bem depois de algo assim, confessou enquanto caminhavam juntos até ao carro. Miguel deu-lhe leve empurrão no ombro, num gesto de camaradagem. E por que não foi seu treino? Foi tempo bem passado. No regresso a casa, o silêncio já não era pesado como antes. Pelo contrário, havia uma sensação de conforto. Miguel notou que Carlos, apesar de ainda carregar preocupações, parecia disposto a enfrentar o que viesse a seguir. E, mais importante, sabia que podia contar com ele. Naquela noite, depois do treino e de jantar simples, Miguel e Carlos ficaram na sala, cada com a sua chaveña de chaquente. A televisão estava ligada, mas o som baixo deixava o espaço quase em silêncio, interrompido apenas pelo som ocasional da chuva a bater na janela. Miguel reparou que Carlos olhava fixamente para a chaveña, como se tivesse a cabeça em outro lugar. Não queria forcar, mas também sabia que deixar o amigo fechado em si mesmo só prolongaria o peso que carregava. Estudou a chover cá dentro também? Perguntou Miguel, num tom suave. Carlos soltou riso breve, quase irônico, mas depois abanou a cabeça. E sou difícil aceitar que falhe. Trabalhei anos para construir algo e, em poucos dias, perdi tudo. Miguel inclinou-se pouco para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Tu não és o teu erro. Projeto falhou, mas isso não apaga quem tu és. Eu conheço-te, Carlos. Sei a força que tens. Carlos respirou fundo, e Miguel viu brilho diferente nos olhos dele, como se aquelas palavras tivessem tocado algo importante. Para reforçar, Miguel estendeu a mão e puso no antebraço dele num gesto firme, mas cheio de cuidado. Não estás sozinho, disse, mantendo o olhar fixo nele. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Pelo contrário, parecia momento de compreensão mútua, como se não fosse preciso mais nada para que ambos soubessem o que significava. Pouco depois, Miguel levantou-se e trouxe uma manta, pusando-a sobre os ombros de Carlos. Fica-me confortável, disse sorrindo. Tu sempre foste assim? Perguntou Carlos, meio curioso, meio emocionado. Assim como? Miguel sorriu. Aquele que sabe exatamente quando alguém precisa de empurrão ou de abraço. Miguel deu de ombros. Talvez seja parte do trabalho. Mas acho que é mais parte de quem eu sou. O resto da noite passou com histórias do passado, algumas engraçadas, outras nostálgicas. A cada lembrança partilhada, o peso no olhar de Carlos parecia diminuir. Havia algo naquele reencontro que não se limitava à amizade de antes. Era como se, depois de tanto tempo separados, estivessem a redescobrir ao outro. Já perto da meia-noite, Carlos levantou-se para se despedir e ir para o quarto, mas hesitou. Miguel, obrigado por hoje e por não me deixar afundar. Miguel deu-lhe leve toque no ombro e respondeu. Amanhã continua. Passo de cada vez, mas sempre em frente. Carlos sorriu de forma genuína, talvez pela primeira vez desde que chegara. Subiu as escadas, e Miguel ficou na sala por alguns minutos, pensativo. Não sabia exatamente onde aquilo os levaria, mas sentia que algo importante estava a crescer ali, algo que ia muito além de simples amizade. O dia seguinte começou cedo para Miguel. Ele tinha turno na patrulha, mas antes de sair, passou pela cozinha, onde Carlos já estava sentado a beber café. Acordaste cedo, comentou Miguel, pegando uma maca. Não consegui dormir muito, respondeu Carlos, olhando-o com leve sorriso. Hoje trabalhas na rua? Sem turno de manhã, deve ser tranquilo. Carlos parecia hesitar, mas depois perguntou. Importa-se se eu for dar uma volta mais tarde e te encontrar por aí? Preciso apanhar ar. Miguel pensou por instante e assentiu. Não há problema, mas promete que se chover, vais para algum lugar abrigado. Poucas horas depois,
Miguel e o colega de patrulha estavam a circular pelo centro da cidade. O rádio comunicava pequenos incidentes, nada de grave. Foi então que, ao virar para a placa principal, Miguel reconheceu Carlos, sentado num banco, com o casaco fechado até ao pescoço. Levantou a mão num gesto de cumprimento, mas nesse mesmo momento, um rapaz mais novo aproximou-se de Carlos com um tom agressivo. Miguel não ouviu o que foi dito, mas a linguagem corporal era clara. O rapaz gesticulava de forma brusca, invadindo o espaço de Carlos. Sem pensar duas vezes, Miguel estacionou e aproximou-se a pé. Está tudo bem aqui? Perguntou, num tom firme, mas controlado. O rapaz virou-se surpreso e recuou um passo ao ver o uniforme. Não, está sim. E isso? Ele não terminou a frase e afastou-se rapidamente. Carlos respirou fundo, visivelmente aliviado. Achou que ele queria pedir dinheiro, mas não gostei da maneira como se aproximou. Miguel colocou uma mão breve no ombro dele. Fez bem em manter a calma. Vamos dar uma volta. Andaram juntos pela praça. O sol começava a rasgar as nuvens e o cheiro a pau quente das padarias enchia o ar. Carlos olhava para Miguel de forma diferente agora. Não era apenas o amigo que conhecia, mas alguém que sabia proteger, alguém que transmitia segurança de uma maneira quase natural. Sempre soube que eras dedicado ao teu trabalho, mas verte assim é outra coisa, disse Carlos, num tom baixo. Miguel sorriu de lado. O uniforme é sua parte, o resto é estar presente. Para quem precisa, o resto da manhã passaram juntos. Com Miguel a explicar pequenos detalhes sobre o trabalho e Carlos a contar histórias dos últimos anos. Coisas que ainda não tinha partilhado. Havia pausas, mas não eram vazias. Eram momentos em que um simples olhar parecia dizer mais que muitas palavras. Quando o turno acabou, Miguel ofereceu boleia a Carlos de volta a casa. No carro, enquanto esperavam no semáforo, Carlos quebrou o silêncio. Oye, quando te via aproximar, senti algo que não esperava. Foi como se... Ele parou, procurando as palavras. Como se tudo ficasse seguro, mesmo que fosse por um instante. Miguel não respondeu de imediato. Apenas puso a mão sobre a dele num gesto firme, mas sereno. É isso que quero que sintas. Não só hoje. Carlos ficou imóvel por um segundo, olhando para a mão de Miguel, e depois devolveu o gesto, apertando levemente. Não havia pressa. Tudo estava a acontecer no ritmo certo. Chegaram a casa com uma sensação estranha, como se um pequeno passo tivesse sido dado, mas um passo que mudaria muita coisa. Os dias seguintes correram tranquilos, mas algo tinha mudado. Carlos parecia mais presente, mais aberto. Miguel, por sua vez, percebia-se a pensar nele em momentos aleatórios do dia, no café da manhã, durante a patrulha, até no silêncio da noite antes de dormir. Numa tarde de domingo, Miguel decidiu fazer algo diferente. Bateu a porta do quarto de Carlos e, quando ele abriu, disse: Vamos sair. Há um lugar que quero mostrar-te. Carlos sorriu, curioso, e aceitou sem perguntas. Pouco tempo depois, estavam no carro, a conduzir para fora da cidade. O destino era um miradouro no alto de uma colina, um lugar calmo com vista para todo o vale. Miguel costumava ir lá quando precisava pensar. Quando chegaram, o sol estava a começar a descer, tingindo o céu de tons dourados e laranja. O vento era suave, e o som distante da cidade quase se perdia. Au! Murmurou Carlos, aproximando-se da cerca de madeira. Nunca pensei que daqui se visse tanto. Miguel ficou ao lado dele, observando a mesma paisagem, mas sentindo que o mais importante estava ali, a meio metro. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas a ouvir o vento e a sentir a calma do lugar. Trouxe-te aqui porque? Miguel começou, hesitando por um momento. Acho que mereces ter um espaço onde possas respirar, onde nada te pressione. Carlos voltou-se para ele. Tu és esse espaço, Miguel. A frase saiu de forma simples, mas carregada de significado. Miguel sentiu um nó na garganta. Olhou para Carlos e viu nele não só gratidão, mas confiança e algo mais profundo. Aproximou-se um pouco e colocou uma mão no ombro dele, apertando suavemente. Se alguma vez duvidares do teu valor, lembra-te disto. E lembra-te de mim aqui contigo. Carlos baixou o olhar por um segundo, visivelmente emocionado. Quando voltou a levantar a cabeça, os olhos estavam brilhantes. Sem pensar muito, deu um passo à frente e abraçou Miguel com força. Foi um abraço longo, não apressado, como se quisesse gravar aquela sensação na memória. Obrigado por não desistires de mim, disse Carlos,
a voz quase num sussurro. Nunca foi uma opção, respondeu Miguel. Ficará mais alguns minutos, até que o frio comecou a apertar. No caminho de volta, a conversa foi leve com risos ocasiones e pequenas provocacos, mas havia algo diferente. Uma certeza silenciosa de que a ligação entre eles tinha ultrapassado qualquer barreira inicial. Ao chegarem a casa, antes de se despedirem para irem para os seus quartos, Miguel puso a mão no braço de Carlos e disse: "Não sei o que o futuro vai trazer, mas sei que quero estar nele contigo." Carlos sorriu sorriso genuíno sem defesas. "Então estamos de acordo." Miguel viu-o entrar no quarto e fechou a porta devagar, sentindo que, finalmente, algo tinha encontrado o seu lugar. Naquela noite, enquanto se deitava, pensou no caminho que tinham percorrido desde o primeiro reencontro. Não havia pressa, não havia necessidade de forcar nada, apenas a certeza de que, passo a passo, estavam a construir algo verdadeiro. E isso, para Miguel, valia mais do que qualquer promessa apressada.